Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Hoje finalizaremos o estudo do livro de Romanos, com Romanos capítulo 16. Embora quando leiamos a gente imagine que seja só um desfecho de uma carta, ali está contida uma série de informações muito importantes. E eu destaquei 3 dessas informações para compartilhar com você. A primeira delas nós vemos em Romanos 16, capítulo 5, quando a palavra diz: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. O que é que Paulo quer dizer com isso? O que é que a gente consegue perceber desse versículo? É muito importante percebermos que no início do cristianismo não existiam locais destinados ao culto. Não existia isso, um espaço apropriado para o culto. O que esses primeiros judeus, quando a igreja nasceu entre os judeus, os primeiros espaços que eles buscavam eram as sinagogas. Mas claro, eles passaram a ser perseguidos, e justamente por conta dessas perseguições eles tiveram que reunir em outros locais. E esses locais passaram a ser as casas dos cristãos. Então eles se reuniam nas casas, e nas casas eles cultuavam, eles louvavam, eles compartilhavam a palavra, que no primeiro momento ainda não, o Novo Testamento ainda não havia nem sido escrito. Então eles compartilhavam muito do Antigo Testamento também, especialmente o livro de Isaías, que foi tão utilizado por Jesus. Nós cremos que era um dos livros mais utilizados por eles. Isso realmente nós realmente cremos. É importante também destacarmos Romanos capítulo 16, versículo 17, que diz o seguinte: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Então, mesmo no primeiro momento da organização da igreja, da organização dos primeiros cristãos, já haviam pessoas que promoviam divisões entre eles. E Paulo está deixando muito claro que é importante nos afastarmos de pessoas que promovem divisões. Não nos afastarmos de forma a termos inimizades com elas, não é bem isso. Mas nos afastarmos desse tipo de assunto, de assunto que promove divisão, de assunto que promove contendas. Então esse tipo de assunto nós realmente devemos nos afastar. E claro, Paulo deixa bem claro que se afaste dessas pessoas que desejam realmente promover divisão. É importante orarmos por essas pessoas, é importante crermos na conversão dessas pessoas, mas é importante que não haja entre cristãos nenhum espírito de divisão, nenhum espírito de contenda. É muito importante que isso ocorra. E finalmente, Romanos 16, versículos 21 e 22, onde Paulo nos diz, e aí tem um fato bem curioso que eu vou já conversar com você. Timóteo, meu cooperador, envia-lhes saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Técio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Mas espera aí, Romanos foi escrito por Paulo ou foi por Técio? Esse é o fato curioso que tem aqui em Romanos, capítulo 16. Hoje, quando nós queremos redigir uma carta, hoje nem se redige mais carta, nós fazemos um e-mail, ou então nós mandamos um áudio pelo WhatsApp. Hoje a comunicação é bem mais fácil. Mas naquele tempo a comunicação não era tão simples quanto hoje. Então era comum que as pessoas que fossem escrever uma carta, eles utilizassem o serviço de um escriba, de uma pessoa, de um profissional
né, que tinha a finalidade de escrever o que a pessoa dizia, né? Então tinha alguém que falava a carta, o que deveria ser escrito, e essa pessoa, em alguns casos, ele escrevia em uma tábua com cera, né? Então aquela tábua tinha cera por cima, ele usava um objeto, né? Tipo uma caneta, claro, só que sem tinta, e aquela caneta ia fazendo as letras na cera, né? Então ele pegava aquele objeto, levava depois para um outro local e escrevia novamente agora num pergaminho. Para você ter ideia da dificuldade, o pergaminho era feito de couro, mas não era esse couro que a gente conhece, um couro grosso, tipo sola, não, né? Era um couro tratado, era tipo uma pele, né? Ou pergaminho, ou então papiro, né? Que era um papel feito a partir de fibra de determinadas plantas, né? Então eram as duas únicas formas de se escrever, né? Naquele tempo, ou melhor, três, que também se escrevia em tábuas de barro, né? Que era escrita cuneiforme. Então era difícil escrever, né? Então imagina só a preciosidade dessas cartas que Paulo enviava, né, às igrejas. Era muito caro, inclusive, mandar uma carta, né? Era muito caro mandar uma carta. Então tudo isso, querido, foi feito para que você tivesse acesso a essas preciosidades que o Espírito Santo inspirou Paulo a nos falar, né? Então Paulo não fez economia nessas cartas. Paulo realmente investiu o melhor dele para promover, para escrever e para compartilhar essas cartas. Porque também era comum, à medida que a comunidade recebia uma carta dessa, também alguns, aqueles que tinham melhor condição de fazer uma cópia, né? Contratava um copista e aquele copista fazia uma outra cópia em pergaminho da carta e compartilhava com mais pessoas, né? Só que tudo isso era muito custoso, tudo isso era muito difícil. Então Tércio, na verdade, foi essa pessoa que realmente redigiu a carta e, claro, a gente percebe claramente que ele era cristão também, né? Ele também quis fazer parte dessa carta. Amém? Para finalizar, querido, eu quero te dizer que assim como Tércio, que redigiu essa carta e que quis realmente aparecer nessa carta, é importante perceber que Romanos foi escrito para você, tá certo? Foi escrito para você, é uma carta de amor para você. Se em algum momento da leitura de Romanos você se sentiu afrontado, você se sentiu de alguma forma cobrado ou condenado, entenda que não é esse o sentimento que você deve ter. Entenda que Deus é amor. E se em algum momento dessa carta ele te exigiu alguma coisa, ele realmente te colocou em uma situação de desconforto, entenda que é porque Deus te ama, tá bom? É porque Deus te ama poderosamente e Ele deseja transformar a sua mente, transformar os seus valores, transformar a forma com que você vê a vida, transformar a forma com que você vê o mundo. Amém? E especialmente transformar a forma que você vê a Deus, porque Deus é amor. Até mais e seguiremos esses vídeos com o Evangelho de Marcos, também muito precioso.